Um grande exemplo de liderança e comprometimento, um cara que deixava tudo em campo. Ele capitaneou a seleção francesa por mais de 50 partidas, ganhou todos os títulos importantes de um jogador na Europa, sem ser protagonista, mas sempre entendendo a importância do seu papel dentro de campo. Depois, como treinador, vem empilhando títulos atrás de títulos, junto com grandes campanhas, sendo o maior deles e mais significativo, claro, a Copa do Mundo. Hoje você vai conhecer a história de um grande jogador e de agora um grande treinador, Didier Deschamps. Didier Claude Deschamps nasceu no dia 15 de outubro de 1968, em Bayonne, na França. Filho de Pierre, pintor, e Ginette, vendedora, desde muito pequeno o Deschamps jogava futebol, seja na escola ou com os amigos na sua rua. Entretanto, nessa época, ele nem pensava em se tornar um profissional. Depois de se desenvolver nas categorias de base do Nantes, estreou como profissional no ano de 1985. Ainda jovem, ganhou poucas oportunidades numa equipe bem encaixada, que fez boa campanha no campeonato francês, acabou sendo vice-campeão nessa temporada e caiu só nas quartas de final da Copa da UEFA. Já na temporada de 86 e 87, o Deschamps teve mais chances no time titular, apesar de ainda não se firmar. Mostrou bastante qualidade, e o seu clube não conseguiu manter o mesmo bom desempenho, ficando apenas em 12º lugar na Liga Francesa. Em 87 e 88, o Nantes fez uma campanha bastante mediana, terminando o campeonato francês em 10º lugar. Jogando muito bem, o Deschamps já começava a chamar a atenção dos maiores clubes do país. A temporada de 1988 e 1989 foi a última completa do volante com a camisa do Nantes. Depois de amplo destaque na equipe, que terminou o campeonato francês em 6º lugar, passou a ser cobiçado pelos maiores clubes do país, porém ainda permaneceu por mais 6 meses no Nantes. E não tardou para que ele se tornasse um nome constante na seleção de Michel Platini, que o convocou pela primeira vez para defender a seleção principal da França depois de algumas partidas nas categorias de base. Foi em um empate em 0-0 com a Iugoslávia, onde o volante atuou por 14 minutos. Jogou metade da temporada de 1989 e 90 no Nantes, antes de ser comprado pelo Olympique de Marseille e deixar o clube. No Nantes, o volante disputou 123 jogos, marcou 4 gols e não ganhou títulos. Defendendo a camisa do Marseille, o Deschamps sabia que teria muito mais possibilidades de ganhar títulos e, ao mesmo tempo, teria muito mais concorrência, tendo que lutar pela sua titularidade. Não por acaso, Marseille foi semifinalista da Champions e campeão francês, com 2 pontos a mais que o Bordeaux, o vice. E foi justamente o Bordeaux o destino do jogador. Num contrato de empréstimo de uma temporada, ele foi ganhar experiência na equipe, que por sua vez não teve resultados expressivos, terminando o campeonato francês em 10º lugar. Quando o tempo do empréstimo expirou, retornou ao Olympique de Marseille, onde ganhou mais uma chance. No Bordeaux, disputou 35 partidas e marcou 3 vezes. O retorno ao Marseille foi como esperado, e o Deschamps se tornou o titular da equipe, que jogou muito bem nessa temporada, após ter sido vice da Taça dos Campeões no ano anterior. Na temporada então de 91 e 92, o clube não foi longe no torneio, entretanto mostrou que estava muito bem e venceu mais uma vez o campeonato francês. Jogando muito, o Deschamps disputou 44 partidas e marcou 4 gols. Foi convocado e titular do selecionado francês na Eurocopa de 1992, primeira competição internacional do Deschamps. E o desempenho não foi bom. A França teve 2 empates e uma derrota, que selou a eliminação da seleção ainda na fase de grupos daquela Euro. Já na temporada de 1992 e 1993, o Marseille seguiu voando. A equipe ganhou novamente o campeonato francês, deixando o Paris Saint-Germain para trás e voltou a decidir a já chamada de Liga dos Campeões. A final foi contra o Milan, que vinha de anos de glórias e tinha um time absolutamente fantástico. Mas, ainda assim, o Olympique venceu aquele jogo por 1-0 e ficou com o maior título do futebol europeu. Coube ao capitão da equipe, Didier Deschamps, levantar aquela orelhuda. Seguiu no Marseille para a temporada de 93 e 94. O time seguiu como protagonista dentro do cenário local e ficou só atrás do PSG na corrida pelo título da Ligue 1. Ademais, não fez boas campanhas nos outros torneios e acabou passando essa temporada sem ganhar títulos. Foi então que o jogador de 26 anos deu mais um salto na sua carreira e foi comprado pela gigante Juventus
por pouco mais de 5 milhões de dólares, e então deixou seu país natal para jogar na Itália. No Olympique, o Deschamps jogou 162 partidas, onde marcou 9 gols e conquistou 4 títulos. A temporada de 1994 e 1995 foi a primeira das 5 do Deschamps com a camisa da Juventus. Ele logo sofreu uma lesão no joelho, que o tirou de combate por 6 meses. Mas já ajudou seu novo clube a chegar na final da Copa da UEFA. Entretanto, a Vecchia Signora acabou perdendo para o Parma na final. Mas, dentro do futebol local, dominou. A Juve venceu simplesmente a Copa da Itália da mesma maneira que o grande campeonato italiano. Um doblete. Primeiros 2 troféus do Deschamps no novo clube. Na temporada de 1995 e 1996, a Juventus brigou por mais um scudetto, mas teve de se contentar com o vice do italiano. Porém, a temporada é uma das mais especiais da história do clube. Isso porque a Juve venceu a Supercopa Italiana e também ganhou a grande Liga dos Campeões, segunda da carreira do volante francês. Na final, o adversário foi o poderoso e fortíssimo Ajax da Holanda, e a Juventus venceu nos pênaltis daquela partida por 4-2. O Deschamps jogou 42 jogos e marcou 2 gols. Após a suspensão de Eric Cantona, a MGQ, treinador francês, deu ao Deschamps a braçadeira e a responsabilidade de ser o capitão do selecionado francês. Ele exerceu a função já na Eurocopa de 96, na qual a França passou da primeira fase, porém perdeu da República Tcheca por 6-5 na disputa por pênaltis e deu adeus à competição na fase de semifinal. Em 1996 e 1997, a Juventus venceu a Supercopa da UEFA quando bateu o PSG por nada mais nada menos que 9-2 no placar agregado. Além disso, a Juve não deixou passar a Copa Intercontinental, quando derrotou o River Plate da Argentina, campeão da Libertadores de 96. A outra conquista da temporada foi do campeonato italiano, scudetto para a conta. A temporada só não foi perfeita, pois a Juve perdeu a decisão da Champions para o Borussia Dortmund da Alemanha por 3-1. Na temporada seguinte, a Juventus mais uma vez bateu na trave na Champions League. Dessa vez perdeu de 1-0 do Real Madrid na final, e a Juve voltou a vencer a Supercopa Italiana da mesma forma que o grande campeonato italiano. Assim que a temporada chegou ao fim, o Deschamps se juntou aos seus companheiros de seleção para a disputa da Copa do Mundo. Jogando em casa, a França tinha a torcida a seu favor para fazer um bom Mundial. O Deschamps, capitão do time, só não jogou em uma partida na fase de grupos, na qual foi poupado. De resto, esteve em campo em todos os minutos possíveis e jogou demais naquela Copa, sendo um dos pilares do meio-campo francês que chegou até a grande final e venceu o Brasil pelo placar de 3-0. Título para os donos da casa e taça levantada pelo capitão Didier Deschamps. Consagrado com o título mundial, disputou sua última temporada com a camisa da Juve. Essa, porém, não teve conquistas. A campanha mais relevante da Vecchia Signora foi chegar até a semifinal da Liga dos Campeões, quando perdeu do Manchester United. Então, o Deschamps deixou a Juventus como um grande dentro da história do clube, com 180 jogos, 4 gols marcados e 9 troféus conquistados. Após deixar o futebol italiano, assinou com o Chelsea da Inglaterra em 1999. No clube, disputou a Premier League, terminando em 5º lugar. No mais, disputou a Copa da Inglaterra e venceu. Na decisão, o clube londrino bateu o Aston Villa pelo placar de 1-0 e ficou com essa importante taça, a única do clube na temporada e a única do Deschamps vestindo a camisa do Chelsea. Ao todo, ele disputou 48 jogos, marcou 1 gol e ganhou esse título. Cada vez mais experiente, seguiu sendo convocado pela seleção francesa e ostentando a braçadeira de capitão. E nessa oportunidade, em 2000, a fortíssima França, atual campeã do mundo, vinha com certo favoritismo e confirmou, muito graças às grandes atuações de Zidane. Na decisão daquela Euro, a França bateu a Itália por 2-1, com um gol de ouro marcado por David Trezeguet. Depois de vencer a Copa, o Deschamps teve o prazer de levantar a taça também da Euro. Depois disso, ele chegou a jogar mais 2 partidas amistosas defendendo seu país, e então disse adeus ao futebol internacional. Com a camisa da França, Didier Deschamps foi a campo em 103 partidas, marcou 4 gols, deu 13 assistências e ganhou 2 títulos. A última parada da carreira do Deschamps como futebolista foi no Valência da Espanha. Em uma época que a equipe era uma das mais fortes do país e da Europa, foi suplente boa parte do tempo. O clube fez uma bela campanha na Liga dos Campeões,
conseguindo chegar até a final, porém aí perdeu do Bayern de Munique nos pênaltis e foi vice. No final dessa temporada, o Deschamps anunciou então a sua aposentadoria do futebol. No Valência, ele ainda disputou 21 jogos, nos quais não balançou as redes. Atuando pelos clubes, o volante jogou 569 partidas, marcou 21 gols, deu 19 assistências e ganhou 14 títulos. Ainda no ano de 2001, o Deschamps pegou toda a sua experiência em campo e liderança e virou treinador de futebol. Seu primeiro trabalho foi no Mônaco, e logo de cara ele foi muito bem, em 5 anos à frente do time do Principado. Nesse período, conseguiu ganhar a Taça da Liga Francesa na temporada de 2002 e 2003, sendo vice-campeão francês nessa temporada. Já em 2003 e 2004, bateu uma surpreendente final de Champions. Depois de eliminar Real Madrid e Chelsea, acabou sendo derrotado na final pelo Porto de José Mourinho por 3-0 e foi vice-campeão continental. Nas últimas temporadas, fez campanhas regulares no campeonato francês, mas não passaram de uma terceira colocação. E aí, ao final da temporada de 2005 e 2006, ele deixou o Mônaco para ir treinar a Juventus. Foi designado a missão de colocar a Juve novamente na Série A do campeonato italiano. A equipe havia sido rebaixada por conta do escândalo de manipulação de resultados. A Vecchia Senhora fez aquilo que se esperava de um clube de tamanha grandeza e voltou à primeira divisão com o título da Série B. Essa foi a única temporada do Deschamps como treinador bianconeri. Assumiu o Olympique de Marseille na temporada de 2009 e 2010. O clube vivia um jejum de 18 anos sem títulos nacionais, e logo no primeiro ano no clube, o Deschamps já conduziu a equipe à conquista da Taça da Liga Francesa, onde derrotou o Bordeaux por 3-1 na final. Além disso, se tornou ainda mais ídolo do clube quando ganhou também o campeonato francês nessa temporada, simplesmente histórica para o clube e para o treinador. Em 2010 e 2011, bateu na trave e por pouco não foi bi do campeonato francês, foi o segundo colocado, mas venceu a Supercopa da França de 2010, assim como a Taça da Liga Francesa, mais 2 troféus para a conta. A temporada de 2011 e 2012 foi a última do Deschamps como técnico do Marseille. Ele conseguiu levar o time até as quartas de final da Liga dos Campeões e fez uma campanha irregular no francês, terminou apenas em 10º lugar, mas não deixou de ganhar títulos. Ganhou mais uma vez a Supercopa da França, quando derrotou o Lille por 5-4 e faturou mais uma taça da Liga Francesa. Ao final da temporada, deixou o clube para treinar a seleção da França. Em 8 de julho de 2012, foi anunciado como novo treinador francês, substituindo o antigo companheiro Laurent Blanc. Em 2014, disputou o primeiro grande torneio à frente da seleção nacional, a Copa do Mundo do Brasil. A França mostrou um bom futebol, mas não conseguiu passar das quartas de final, quando perdeu da futura campeã Alemanha, depois de fazer uma boa Copa do Mundo. 2 anos depois, disputou a Eurocopa de 2016. Jogando em casa, a expectativa de título dos franceses era muito grande. A equipe eliminou Islândia e Alemanha e foi para a final contra Portugal. Depois de um empate sem gols no tempo normal, na prorrogação, uma bola chutada de fora da área por Éder decretou o título dos portugueses e o decepcionante vice da França. Com um dos elencos mais pesados e recheado de jogadores de elite em praticamente todas as posições, o Deschamps foi à Rússia tentar um bicampeonato mundial, agora como treinador. Desde a primeira rodada, a França se mostrou uma seleção muito regular e coesa. Na fase de mata-mata, desempenhou um futebol dominante, vencendo todos os adversários no tempo normal. A Argentina de Messi, Uruguai de Soares e a Bélgica de De Bruyne e Lukaku. Na final, atropelou a Croácia de Luka Modric e venceu por 4-2 aquela partida. Depois de vencer como jogador, o Deschamps conseguia a rara proeza de ganhar uma Copa do Mundo, agora como treinador no banco de reservas. Com a conquista, ele foi eleito pela FIFA o melhor técnico do planeta no ano de 2018. Na Eurocopa de 2020, que foi disputada em 2021 por conta da pandemia, a França pintava como uma das principais favoritas. Porém, a equipe de Deschamps foi eliminada nas oitavas de final de forma surpreendente pela Suíça. Após um eletrizante 3-3, derrota nos pênaltis por 5-4 e eliminação. Além da Euro, a França jogou a Nations League e venceu aquela competição ao derrotar a seleção da Espanha na final pelo placar de 2-1. Gols dos 2 craques da equipe, Kylian Mbappé e Karim Benzema.
Em 2022, o Deschamps foi para o seu terceiro Mundial à frente do seu país. Mais uma vez, a França chegou muito cotada ao título, mesmo sofrendo com uma série de desfalques e lesões de jogadores importantes antes e durante o torneio. Os franceses conseguiram passar com tranquilidade da fase de grupos e depois os comandados de Deschamps mostraram grande frieza e poder de decisão nos momentos importantes para chegar na final, principalmente com Kylian Mbappé, artilheiro do torneio. E na decisão, no entanto, a França perdeu por 4-2 na disputa por pênaltis para a Argentina, depois de um 3-3 emocionante. Mesmo com o vice, o Didier Deschamps já está na história como um dos, se não o maior, treinador da história da França. Ainda não há nada de oficial com relação à continuidade do ex-volante no comando da seleção, mas a tendência, segundo o jornal francês L'Équipe, é que ele permaneça no cargo até pelo menos a próxima Eurocopa, na metade de 2024. Como treinador de futebol, Didier Deschamps já soma 553 partidas, nas quais venceu 301, empatou 132 e perdeu apenas 120, tendo conquistado 10 títulos, incluindo uma Copa do Mundo. O Deschamps, com certeza, foi um líder nato dentro dos gramados, que sabia como poucos cativar os seus companheiros e mostrar a importância de cada um dentro de um time. Um volante de muita raça, senso tático e inteligência jogando bola. Levou todas essas habilidades para a beira do campo, onde há 20 anos se tornou um treinador de excelência e da elite do futebol mundial. Esse foi o grande Didier Deschamps. A você que assistiu até aqui, só tenho a te agradecer, pedir que você compartilhe esse canal com seus amigos, que semana que vem tem mais, então até a próxima e falou!